paz do Senhor Jesus, meus amores, tudo bem? Vim agora para atender mais um pedido do canal, para começar a falar para as pessoas como eu vou para as missões, amém? Muitas pessoas me perguntam como que é, tem curiosidades de saber se alguém me banca para ir nas missões, se alguma igreja patrocina. Irmãos, eu não sei as outras pessoas, mas vou falar de mim, amém? O que aconteceu comigo na minha primeira missão Argentina. Quem me conhece sabe que o meu irmão é o Ferpa, o youtuber Ferpa, Rafael Ferpa. Ele já me pediu há muito tempo para me fazer um canal. Há mais de anos, uns 2 a 3 anos, ele pede para mim fazer um canal para me falar com as pessoas. E eu sempre falo, fico adiando, porque eu acho assim, eu não tenho esse dom para fazer vídeo. Mas como é para falar do meu Deus, do nosso Deus, eu estou aqui. Amém? Então, nesse vídeo eu vou falar das minhas missões. Nos vídeos anteriores, não sei se vocês lembram, que eu falei que do nascimento do Vitor, do meu filho, tal, que eu tive câncer, enfim. Quem não viu ainda, vai lá nos outros vídeos anteriores e visualiza, amém? Então, quando o Vitor tinha um mesinho de nascido, eu me senti muito triste, eu tava muito depressiva, eu tava preocupada com quem ia ficar com o Vitor. Porque quando nasce, a gente fala assim, minha missão é só fazer ele nascer. Mas quando ele nasce, a gente quer saber assim, vai nascer e quem vai cuidar agora se eu morrer, né? Então, eu tava ali passando roupa do Vitor, aquelas roupinhas bem pequenininhas de neném, e falando com Deus na minha mente, no meu pensamento, falando assim, Senhor, parece um pesadelo, parece que isso não vai acabar. E eu comecei a chorar ali, passando roupa, as roupas do neném, pensando, preocupada com quem que ia cuidar do Vitor. Primeiro porque, assim, eu não tenho minha mãe já faleceu. Então, quem que vai cuidar do meu bebê? E o meu filho menor, o Kainan, ele tinha na época uns 6 anos de idade, 7 anos de idade. E ele veio me convidar, falou, mãe, a vizinha te convidou pra eu ir em um culto na casa dela. E eu falei, tá bom, então vamos lá no culto, né? Aí eu tava precisando mesmo. E eu falei pra Deus assim, passando roupa, Senhor, eu vou nesse culto. Eu só queria um abraço, Senhor. Que fosse esse pesadelo acabasse. Aí eu olhei assim que meu esposo na época tava dormindo, né? Que ele dormia durante o dia, trabalhava à noite. E eu falei assim, ai Senhor, eu ficava no máximo silêncio assim, só falando com Deus em pensamento. Fui no culto, foi bênção, sabe? E todo mundo sabe, acho que já falei isso. E quando eu saí lá do culto, teve louvores, teve várias coisas lá, tal, mas assim, foi um culto normal. Quando eu tava chegando na porta da minha casa, veio 2 irmãs atrás de mim, correndo. E uma delas é a Priscila, que ela mora ali em Barueri também. Na época ela tinha uns 19 anos, assim, né? Que ela ficou falando de couraça, de sapato de couro, tal. Que Deus ia me dar, falou em línguas que eu nunca tinha visto, falou várias coisas. E aí, nessa hora que ela pegou e falou assim, irmã, dá o seu nenenzinho pra outra irmã segurar. E aí ela falou assim, Deus mandou eu te dar um abraço. Cara, eu não tinha falado pra ninguém, só pra Deus, no meu pensamento, então não tinha como não ser Deus. E nisso que ela ficou falando, que eu ia várias coisas, eu comecei a buscar Deus, e cada igreja que eu ia, as pessoas falavam assim, irmã, Deus tá te dando mais dons, irmã, Deus tá te dando dons. Vinha a mulher lá do púlpito falar pra mim, olha, irmã, você de roupa tal, Deus tá te dando dons. E eu fui só recebendo, né? Como eu falei pra vocês, que vinha as historinhas na minha cabeça, enfim, tal. Nessa época, irmãos, do mesmo jeito, começava a falar comigo. Então, assim, eu comecei a ter uma intimidade grande com Deus, ia no quarto, eu orava, eu falava com Deus no meu pensamento. E eu, num desses pensamentos, tipo assim, Deus começou a me falar, me mostrar uma palavra. Sempre quando eu abria a Bíblia, saía essa palavra. E eu falei, Senhor, o que é isso? E ele começava a falar na minha mente que era pra mim ir pra Argentina. E eu, meu Deus, como que eu vou pra Argentina, né? E eu fiquei questionando Deus. Eu não fiquei orando ajoelhada, irmãos. Eu fiquei deitada, com os olhos fechados, falando com Deus. E ele me mostrava o lugar que era pra mim e tudo. E eu falei, Senhor, né? Quem era em San Martín. Eu achava que, meu Deus, como que será, né? Enfim, e eu vou só ler pra vocês a palavra que sempre saía pra mim. Que tá em Ezequiel 3,15. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônico. Em umas bíblias está escrito assim, pasmado entre eles. Irmãos,
Aí eu continuei minha vida normal, aí fui pra uma tarde de bênção. Quando eu cheguei nessa tarde de bênção, uma irmã saiu lá do púlpito e falou assim, irmã Andréia, Deus tá me falando que você não vai do jeito que você quer ir, que vai do jeito que Ele quer que você vá. E pra mim, tinha assim, eu vou ter que comprar uma passagem até Buenos Aires, de Buenos Aires até San Martín, que eu vou de avião, vai ser assim, tá tudo certo. E aí eu fiquei tipo, putz, CSI. Pra mim era isso, tipo assim, cada lugar que eu ia dava uma pista, sabe, de como que eu teria que fazer, como que eu iria. E é muito louco isso. E aí eu fui em outra oração, às vezes à noite, falava, irmã, não vai ser da maneira que você quer, e tipo, confirmando. Enfim, irmãos, na época eu fazia festa de decoração infantil, eu tinha uma empresa que chamava Espeteleco e fazia festas de decorações. E aí eu tinha no sábado uma decoração para fazer no Alphaville, de uma casa de uma amiga, que hoje é minha amiga, a Rose, e o Dr. Walter. Mas assim, eu não conhecia o Dr. Walter, só conhecia a Rose, porque uma amiga minha trabalhava para ela, e ela me indicou. E quando eu tava fazendo a decoração na casa dela, eu tinha numa noite anterior falado com Deus tudo que eu tô falando pra vocês. Como que eu vou ter que deixar dinheiro, vou ter que deixar isso, vou ter que ser o quê? Tipo, pensando na minha cabeça como que seria. E questionando Deus de várias coisas. E aí eu comecei a montar a decoração. Quando eu tava montando, ela falou assim pra mim, irmã, eu vou ali só medir a pressão do meu esposo, que ele não está bem. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela foi lá no quarto medir a pressão do esposo dela, do doutor, ela me chamava ele de doutor. Aí ela voltou e ela falou assim, o doutor quer falar com você. E eu me assustei, né, tipo, pã, o que é? É algo de Deus. E eu falei, Senhor, o que é isso? Misericórdia. Aí fui meio assim assustada, fui andando no corredor. Quando eu cheguei no quarto dele, ele tava numa poltrona muito linda, assim, com uma Bíblia linda, maravilhosa na mão. Ele me olhou assim, diretamente, e falou com essas palavras, a paz do Senhor, menina. Deus me deu você na madrugada. E Deus me falou. E começou a falar tudo, irmãos. Tudo que eu tinha falado com Deus, questionado Deus na madrugada. Como que ele sabia? Não tinha como. Então aquilo me comoveu de uma maneira, irmãos, que ele começou a falar tudo em detalhes que eu tinha falado com Deus na minha mente, cara. E aí eu ajoelhei ali no quarto dele, chorei muito, agradecendo a Deus. E ele falava assim, eu te escolhi, eu te ungi, porque me questionas? E falou várias coisas, tipo, brigando comigo, tipo assim, sou eu que tô falando com você mesmo, sabe? E eu chorei muito. Eu tô falando, irmãos, do jeito que Deus me mostrou, que Deus falou comigo, amém? Então, e aí peguei, né, e fui lá pra de novo fazer a decoração, tudo. E aí ele falou assim pra mim, veio bem sereno, assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, vai ficar conosco? E eu falei, não posso, doutor. Aí na festa, né, a voz do Espírito Santo falou assim, fica. E ele pegou e concluiu, por favor, fique conosco. E aí eu falei, já tenho que ligar pra uma amiga, que minha amiga tinha ficado com o Vitor pra mim fazer a decoração e tal. O Vitor era pequenininho. Eu avisei e ela falou que tudo bem, então aí já tem um manto aí, irmã, então fica aí pra desenrolar esse rolo. E nisso foi chegando convidados, irmãos. E sempre nas igrejas que a gente vai, fala assim, farei uma mesa farta, né, pra você sentar, vão te servir. E o doutor ficava falando assim, sirvam Andréia, por favor, sirvam Andréia. E o Jesus, que mantém esse. Irmãos, enfim, ele falou assim pra mim, irmã, eu queria muito que você orasse pra mim, porque a gente tá com um propósito. Ele é um advogado renomado em São Paulo, ele tem escritório na Paulista, ele representa... o escritório dele de advocacia representam pessoas do mundo inteiro, de outros países, empresas, aqui em São Paulo. Ele falou assim, estou para fechar um contrato com os sheiks de Budai, e um contrato de milhões, e isso me vai dar um fôlego maior para fazer a obra, porque eu tenho muitas urgências por dia. Se eu fechar esse contrato, eu vou conseguir respirar e conseguir manter o escritório, manter os meus funcionários, mas também fazer a obra. Por favor, me ajude. A conversa na mesa, irmãos, de todas as pessoas era tipo assim, bispo presidente, tudo assim, tudo assembleiano, que fizeram faculdade juntos, enfim. E tudo focado em Deus. A conversa era assim, um falava, estou inaugurando esta semana uma igreja na Ucrânia. O outro falava, comprei uma fazenda que vai se chamar Jerusalém. Na fazenda vou colocar placas, uma árvore sim, uma não, no bosque, de versículos bíblicos que Deus está me mandando. Assim, tudo. E eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E pedindo, tipo assim, na minha cabeça, fala logo pra mim desenrolar esse rolo e ir embora, que eu tenho que pegar o Vitor. Preocupada.
E aí eu olhei pra um senhor e, tipo assim, senti que ele tava sentindo dores na perna. Aí eu falei, o senhor tá com dor? Tal. Aí eu falei, ele falou que tava. Aí eu falei, Deus tá te curando, e achando que era só isso. Irmãos, quando tava essa conversa, aí ele falou assim, então, irmã, nós estamos com o propósito do contrato lá de Budai, não sei o quê. E aí a voz veio na minha cabeça falando assim, fala pra eles que até dia 15 fecha. E eu olhei pra aquela mesa, eu falei, cara, eu não vou falar nada. Porque, meu, é muito louco isso. Imagina, essas pessoas vão tirar essa onda. Você nem vou falar que dia 15 fecha o contrato de milhões? Nunca, né? E lá continuei a conversa e daqui a pouco de novo falando a mesma coisa. Fala que até dia 15 fecha. E eu engolia, irmãos. Ficava aí aquele knock de novo, eu engolia e eu começava a chorar. E a voz gritou no meu ouvido. Fala porque eu estou mandando. E eu, cara, de novo, eu falei, vocês podem achar que eu tô louca, que às vezes eu acho que eu tô louca mesmo, mas Deus mandou eu falar pra vocês que até dia 15 fecha o contrato. Irmãos, foi uma gritaria. Na mesa, os homens tudo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu sem entender nada, tipo, o que tá acontecendo? E aí ele falou assim, irmã, é tão de Deus que nós fizemos uma reunião com eles e eles, se eles aprovassem o nosso contrato, até dia 15 vai ter que estar o dinheiro na conta. Mano do céu, muito louco, né? E eu não sabia. E eu, cara, é Deus mesmo falando comigo. Comecei a chorar, chorar, chorar. E falei assim pro bispo, olha, me ajudem também em oração, porque Deus tá me mandando ir pra Argentina. Contei minha história, mais ou menos, e ele falou assim, ficou uns minutos parado, pensativo, e aí falou assim, irmã, é de Deus esse negócio aí de você ir pra Argentina. Tanto que é de Deus, que ele me mandou pagar as tuas passagens. E eu, o quê? Posso escutar um glória a Deus? Irmãos, não saía glória a Deus nenhum, porque eu travei. Eu bati na mesa, tipo, meu, travei. Ele, posso ouvir um glória a Deus? Aí eu, glória a Deus. E eu, cara, que louco isso. Aí eu falei, doutor, eu só preciso de um tempo, porque assim, eu não tenho condições de ir, eu tenho que levar meu filho, porque eu fui numa dessas reuniões e o Espírito Santo usou uma irmã pra falar pra mim que eu precisava levar o meu filho Vitor. Então, tipo assim, é minha passagem, mas tem a dele. Ele, tudo bem, passa os dados dos dois pra minha secretária, porque eu vou resolver isso. Vocês dois vão pra Argentina. Deus mandou eu pagar suas passagens. E eu, chocada. Chocada, irmãos. E foi lindo o que Deus fez. Sim, na verdade, o culto que tava na minha casa ainda, eu fui contar esse testemunho para as pessoas, contar o que tinha acontecido. Tinha outro empresário lá que falou assim pra mim, irmã, no finalzinho do culto, quando todo mundo tava indo embora, ele falou assim, irmã, já que você ganhou as passagens, eu vou te dar a estadia em Buenos Aires. Cara, só Deus faz essas coisas, cara. Só Deus faz essas coisas. Muito louco tudo isso. Eu vou resumir um pouquinho, porque assim, conheci uma moça pela internet, a Malaca, e a gente tinha amigos em comuns, a gente conversava, eu falei do desejo de ir a São Martim. Ela falou, naquela semana, ela me chamou num message, que a gente não tinha assim, WhatsApp, essas coisas, no message, falou assim, irmã, estou indo para São Martim, semana que vem, não quer vir para Buenos Aires? Te encontro lá e nós vamos de carro até São Martim? E Deus, é para você ir assim, não é para ir do jeito que eu queria. E eu, caraca, que louco. Conclusão. Fui para Buenos Aires, encontrei Malaca. A Malaca tem muitos dons. O nome dela é Mari Calibeiro. Ela tem no Instagram, depois vocês procuram. Ela é uma linda de Jesus, uma linda. Ela tem muitos dons. Ela é uma luz. E ela e o noivo dela iam para São Martim. E era para mim ir com eles. E essa viagem durou exatamente 1.600 quilômetros, de quase 18 horas de ida. Só passando o deserto, aqueles bolinhos de como se fosse filme, aquele filme que a gente vê na TV, aquele rolo daqueles matinhos na rua. Assim, irmãos, loucura total. Paramos depois de 9 horas numa cidadezinha que chama General Acha. Se você procurar no mapa, você não acha nada. E foi loucura total. O caminho de Buenos Aires até São Martim era propósito de Deus para tratar do noivo da Malaca. Então Deus sabe trabalhar de maneiras que a gente não entende. Mas Deus sempre fala assim, sai da sua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te dizer o que é para você fazer. Ele não falou o que era para mim fazer lá. Porque lá que ele ia falar o que era para fazer. Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, continuando, a Missão Argentina, parte 2, no próximo vídeo. Então esse aqui eu vou colocar Missão Argentina, parte 1, parte 2, para me contar para vocês detalhes das coisas que aconteceram. Amém?
vou terminar esse vídeo, vou colocar algumas fotinhos aí pra vocês verem mais ou menos como foi nossa chegada em Buenos Aires, eu e o Vitor, e um pouquinho do caminho que a gente fez até São Martín, amém? Um beijo pra vocês, aguardem o segundo vídeo e já assinem o sininho, eu coloco o sininho lá, clica no sininho, tá lá, inscreva-se no canal, divulguem pras pessoas, porque eu tô falando do testemunho meu, vivo, do que eu vivi com Deus, o que Ele fez na minha vida e tô passando pra vocês, amém? Beijo no coração, amo vocês, fiquem com Jesus. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é